O ser humano para de fabricar lactose por volta dos 4, 5 anos de idade em média. Começa a diminuir a produção de lactose. Estou mostrando o seguinte: você está ficando adulto, você está crescendo, você tem que parar de mamar, pô. Para de tomar leite, pô. E vem tudo bonitinho, a vaquinha, o leitinho, o bezerrinho, tá tudo encantado. Bom, nós conversamos já várias vezes sobre a incompatibilidade de alimentos, classificamos em alergia, classificamos em sensibilidade e classificamos em intolerância. Intolerância à lactose. O que é isso? O leite tem um açúcar chamado lactase, que quando atua a enzima nele, chamado lactose, quebra em galactose mais glicose. Até hoje você escutou esse problema. Comigo aqui hoje você vai escutar um outro problema. Onde vai parar essa galactose? Existe um outro polimorfismo genético onde essa galactose, mesmo sendo quebrada pela lactose, quer dizer, você não tem intolerância à lactose, você não tem problema nenhum com a lactose, o leite está aqui, você faz o teste, você não tem intolerância, mas quando a lactose quebra em glicose e galactose, agora você pode ter intolerância à galactose, que não é manifestada aqui porque ela está presa na molécula. Na hora que ela separa, é outra história. Os afro-americanos vivendo nos Estados Unidos, 75%, 3 em cada 4, têm intolerância à lactose. Os nativos americanos, os índios americanos, mais de 90% têm intolerância à lactose. E não é à toa que não existe leite, divulgação de leite no dia a dia na China, no Japão, na Coreia, porque mais de 95% dos asiáticos têm intolerância à lactose. Então isso aqui é uma verdade verdadeira, presente no nosso dia a dia. O ser humano para de fabricar lactose por volta dos 4, 5 anos de idade em média. Começa a diminuir a produção de lactose. Estou mostrando o seguinte: você está ficando adulto, você está crescendo, você tem que parar de mamar, pô. Para de tomar leite, pô. Não há necessidade de você tomar leite a vida inteira. Já que não há necessidade de se produzir lactose a vida inteira. Então a produção de lactose começa. Você sabe que a Associação Mundial de Pediatria recomenda que você procure evitar ao máximo dar leite de vaca para um ser humano no primeiro ano de vida. Isso é estabelecido no mundo inteiro. E depois de 1 ano, se precisar, se introduz, mas por um período de tempo. Alguns falam até 6 anos, alguns falam até 8, alguns falam até 9, mas na realidade a lactose começa a cair a produção dela aos 4 anos de idade. Leite não pode ser considerado um sports drink. Não previne osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de próstata. Provavelmente não, eu vou provar para você que é verdade, causa câncer de próstata, causa doença cardiovascular. Mas aqui eles estão sendo, mas aqui um comitê, o comitê dos médicos americanos, da medicina responsável, se reuniram em 2001, tem 10 anos, vai fazer 11 anos isso, se reuniram e disseram: nós temos que fazer uma manifestação. Então eles foram de leve, não pode ser muito pesado, né? Eles foram de leve, dizer, provavelmente, sabe, aquela conversa, para dizer, ver se sai fora do processo. Osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. As mulheres que estão osteoporóticas hoje, isso começou lá aos 18 anos de idade, não foi ontem que manifestou. Ela uso do anticoncepcional lá nos 18 anos, durante 3, 4, 5, 10, 12, 20 anos, e aí começa o processo. Então, a doença começou muito tempo antes, e se manifesta a idade de 50, 60, 70 anos. Estudos demonstram que leite de vaca não protege seres humanos contra fraturas ósseas do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Vocês estão vendo aqui que esse autor, etol, esse etol aqui que eu não coloquei, é o Walter Willett. O Walter C. Willett. O Dr. Walter Willett é um professor de Harvard, da Escola de Saúde Pública de Harvard. O Dr. Walter Willett é o protagonista, é o principal autor dos estudos das enfermeiras. Quase 200 mil enfermeiras estão sendo acompanhadas nos Estados Unidos
em estudo cohort, C-O-H-O-R-T. São estudos cohort. Nós vamos estudar depois como é que a gente faz, o que caracteriza o cohort. E ele, além disso, ele trabalha com os médicos também. Tem um estudo de médicos, profissionais da saúde, principalmente médicos, também mais de 50 mil, onde ele vem acompanhando. Então ele é uma autoridade nesse assunto e ele tem mais de 20 anos que ele acompanha essa correlação entre leite, entre cálcio, entre osteoporose. Ele é um indivíduo extremamente conservador, difícil de se extrair qualquer coisa dele, e ele está fazendo aqui, ó, isso aqui é um trabalho publicado em mulheres que são enfermeiras, é um estudo de 12 anos, pô. Estão avaliando 12 anos de evolução fazendo isso. Uma avaliação de 58 estudos, isso aqui é uma meta-análise, mostrou que não há relação entre o consumo de leite, os níveis de cálcio e a saúde óssea. Eu continuo lhe mostrando dados. E você deve começar a questionar, poxa, mas se tem tanto dado na literatura, mais recente, mais antigo, por que não existe isso? Por que tem essa propaganda? Por que as associações médicas estimulam a tomar o leite? Porque existe um lobby por trás. Só isso. O lobby é igual da indústria. Assim como tem a indústria farmacêutica, tem a indústria do leite. O que eu posso fazer? A indústria do leite. Então, eles acreditam que leite traz cálcio. O cálcio existente no leite da vaca é muito pobre. A biodisponibilidade dele é muito pequena. 32% do cálcio que está no leite é absorvido. 32%. A vaca não precisa de tomar leite para ter cálcio, ela come verde. Todo lugar onde tiver uma planta verde, lá tem cálcio. Muito mais bem disponível. A biodisponibilidade do cálcio que você come da verdura é muito maior do que a do leite. E a outra coisa errada. Então eu tenho um erro aqui, que nós temos que questionar, é que o leite traz o cálcio, que não é verdade. O cálcio do leite, a maioria não é absorvido. E a grande maioria... E o cálcio causando saúde óssea, que também não é verdade. Até pelo contrário, porque o cálcio, se ele não conseguisse segurar o osso, e ele para segurar o osso, existem algumas exigências, precisa ter vitamina D3, precisa ter magnésio, e ele como não falta isso na maioria das pessoas, esse cálcio não fica aqui. Sabe para onde ele vai? Ele vai ser depositado nas artérias. Qual artéria? Coronária, aneurisma de aorta. Ele vai para esses lugares. Então, é a carótida. Então, o pessoal que está fazendo injeção de cálcio, você vai ver aqui, eu vou lhe mostrar estudos, na realidade eles vivem menos. Quem faz suplementação com cálcio sozinho, está dizendo, eu quero viver menos. E você vê isso na televisão, espalhado, tudo, todo mundo vendendo cálcio para o osso. Que é a maior mentira que tem. Deixa eu fazer uma análise para você dos nutrientes em 100 gramas de leite de vaca e dos nutrientes em 100 gramas de leite do ser humano. Primeiro, a concentração de proteína é muito diferente. Claro, o bezerro tem que dobrar de tamanho em 47 dias. O ser humano vai dobrar de tamanho, de peso, em 180 dias. O carboidrato é o contrário. O leite de vaca tem pouco carboidrato, o leite humano tem muito carboidrato. O sódio é muito maior, o fósforo, que é outro problema, é muito maior, e o cálcio é muito maior do que no ser humano. Quer dizer, mostrando o seguinte, que não é esse cálcio também, que não é todo absorvido, só 32% é absorvido, porque a discrepância é muito grande quando se analisa o leite de vaca e quando se analisa o leite humano. Sem falar dos outros problemas. Por exemplo, a caseína per se, ela desenvolve alergia. A lactose desenvolve intolerância. Agora eu já estou conversando de outra história. Eu estou dando um exemplo de uma caseína. Eu tenho várias proteínas lácticas que têm o potencial de desencadear fenômenos alérgicos, que já é bem mais complicado, entendeu? Bem mais complicado. Mas a gente continua tendo essa noção de que o leite faz bem. Vamos conversar um pouquinho sobre pasteurização. Então, Pasteur sugeriu que o leite devia de ser aquecido a uma temperatura de 71,7 graus centígrados por 15 segundos. E isso mataria todos os micróbios, as bactérias, aquela história da bactéria. Temos que ter medo de bactéria. E aí ele criou essa pasteurização que nós chamamos de padrão.
Aí eles inventaram uma outra pasteurização, que é a temperatura altíssima, high temperature, onde você chega a 150 graus centígrados por 5 segundos. Quando você faz isso aqui, o leite se torna totalmente estéril. Aí você armazena ele fica até 180 dias na gôndola do supermercado. É o chamado longa-vida que você conhece. O longa-vida, ele passou por esse tipo de pasteurização, que é a ultrapasteurização, onde a desnaturação das proteínas é maior, porque não existe proteína com conjugação secundária e terciária que aguente essa temperatura, e aí sofre um processo de desnaturação proteica. E aqui está o leite longa-vida, que é um leite que é estranho, porque uma coisa que você vai tomar pode ficar até 6 meses fora da geladeira. Tem que ter alguma coisa estranha nisso, pô. Como é que pode? O leite fica 6 meses na gôndola do supermercado, não precisa pôr na geladeira, só depois que você abrir a caixinha. Então você vê que esse produto aí, ele é bem diferente do produto que sai do peito da vaca. Já é outro produto. O que coloca de conservante aí eu não sei, eles falam que não colocam, mas não sei.